O tema do nosso grupo é sobre tigres asiáticos. Mas antes de falar sobre tudo o decorrer de sua história, vamos entender o que são eles. Vamos lá, vamos começar pelos clássicos. O termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia, ou seja, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Os Nutellas, os novos tigres asiáticos, surgiu na década de 1990 para fazer sequência a alguns países asiáticos. Entre esses novos países, podemos ver Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas, que apresentam características econômicas e desenvolvimento sociais semelhantes aos velhos tigres asiáticos, que são a Coreia do Sul, Taiwan, China, Hong Kong e Singapura. Por que esse nome? A denominação de tigre é dada em referência à agressividade dessas economias, que na década de 60 eram relativamente pobres e possuíam certos indicadores sociais semelhantes aos países africanos. A partir da década de 80, o perfil econômico dos tigres asiáticos começou a mudar significativamente. Desta forma, passaram a apresentar grandes taxas de crescimento e uma rápida industrialização. As características econômicas. Foram vários os fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Implantou-se nesses países um modelo industrial caracterizado como IOE, Industrialização Orientada para Exportação. Esse modelo é economicamente fundamental para exportar. Dessa forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos nos produtos são elevados. Os asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais. Foram criadas as Zonas de Processamento e Exportações, ZPE, com doações de terrenos e isenções de impostos pelo Estado. O modelo sul-coreano se baseou na instalação de checkballs, que se caracteriza por redes de empresas com fortes laços familiares. 4 grandes checkballs controlam a economia sul-coreana e têm forte atuação no mercado internacional: Hyundai, Samsung e Lucky Gold Star. Somente na década de 1970 começaram a instalar transacionais na Coreia do Sul. Entretanto, essas são associadas à empresa do país. Os lucros obtidos por indústria nesse país ocorreram principalmente em virtude do exército industrial da reserva, ou seja, grande quantidade de mão de obra disponível no mercado. Esse processo ocasiona a desvalorização dos salários pagos pelos detentores do meio de produção. Esse fato é acompanhado por leis trabalhistas frágeis e pouco atuantes. Outros fatores que contribuíram para o elevado crescimento foram incentivos tributários e baixo custo de instalação de empresas oriundas das capitais externas. Isso sem contar o fato que leis ambientais eram bastante frouxas. Questões sociais ao longo da história. No meio de todo o processo, a feminista australiana Sheila Bulbeck, em 1998, destaca que as mulheres desempenham um papel fundamental, ou melhor, foram exploradas a ponto de serem essenciais para esse processo. Se passar a existir com a globalização, o interesse de multinacionais de alocarem a produção para os países de terceiro mundo, valendo-se dos menores salários, frouxa legislação ambiental e trabalhista e fracos ou mesmo inexistentes sindicatos. Passou a ser crescente o interesse em empregar essencialmente mão de obra feminina, a base para o desenvolvimento da economia de 4 países. Desde a década de 90, o Banco Mundial tentou recriar condições do milagre econômico em aproximadamente 20 países do Pacífico Sul. Tudo isso, é claro, deve envolver também a exploração de mão de obra feminina, frequentemente não organizada em movimentos e sindicatos. As áreas naturais dos tigres asiáticos. Sabemos que a Ásia é o continente mais nocivo para o meio ambiente do nosso planeta. Logo, as áreas com florestas dos tigres asiáticos não são muito boas, como podemos ver a porcentagem das florestas de Singapura e Coreia do Sul, na qual caíram muito nos últimos anos. OBS. A Guerra Fria, que estava presente quando os tigres se industrializavam, fez com que os avanços fossem mais rápidos para combater a oposição, ou seja, os comunistas, mesmo que devastassem o ambiente. Então, meu grupo falou bastante de tigres asiáticos, né? Falou de economia, de problemas sociais. Eu reservei um espaço para mim para poder falar de sustentabilidade. Mas, Geraldo, então como é que os tigres asiáticos que tiveram bastante dinheiro, capital, voltado para
para se industrializar desde a década de 70, como é que ela teve esse tempo todo para realizar a sustentabilidade? Os tigres asiáticos também entraram nela. Nisso, eles não entraram só para ser mais um, eles entraram para ser uma grande potência. Isso, eles investiram muito, mas muito dinheiro mesmo. Para vocês, o que esse dinheiro foi capaz de fazer? Eu separei algumas matérias aqui, ó, que diz aqui, ó, de acordo com Viagem e Turismo. Diz aqui, ó, Singapura, apenas 50 anos após a sua independência da Malásia, a cidade de Singapura é uma dos maiores centros financeiros do mundo, um hub de transporte global e sede asiática de diversas empresas multinacionais. Com a população prevista para crescer mais de 6 milhões até 2030, o governo se comprometeu a investir em mobilidade e conectividade baixa emissão de carbono dentro da cidade, com 2 novas linhas de metrô e a extensão de 4 linhas de MRT, ou seja, o trem rápido, novo terminal aeroportuário, criação de trem-bala de velocidade entre Singapura e Malásia e recolocação de seu porto de contêineres. Isso tudo possa emitir menos gás carbônico, etc. Que não a China. A gente diz assim, ainda que as propriedades custem caro e há muita poluição no ar, Hong Kong é devido ao incentivo à criação de empregos sustentáveis e por ser um exemplo para viver. Com excelentes redes de transportes públicos e baixa taxa de criminalidade. Para o filme da Coreia do Sul, falando assim, ó, conheça a cidade do futuro, que é sustentável, inteligente e conectada. Que diz que Nelson City, a cidade do mundo a receber certificado de sustentabilidade, construída a 65 km de Seul, que seria a capital da Coreia do Sul, para ser um centro de excelência em tecnologia, educação e negócios. Aqui, ó, nessa cidade sustentável, está dizendo aqui ó, que ela é totalmente coberta por redes sem fios, tem avenidas e parques e edifícios monitorados em tempo integral e já entrou para a história, por ser a primeira e única até agora a receber um certificado de sustentabilidade. E aqui em algumas fotos mostra que edifícios e grandes construções aparecem cobertos de plantação nas suas laterais, para facilitar, para trazer cores mais verdes. Então, depois desse fato, dá para concluir que sim, os tigres asiáticos estão firmes nessa sua era sustentável, né? E que estão tentando ao máximo tirar os erros que eles tiveram no passado. Agora queremos saber a sua opinião. O que vocês acham sobre tudo isso que o tigre está fazendo? Será que dá para perdoá-los pelo que eles fizeram no passado, só pelo que eles estão fazendo no presente? Levar esse debate para a sala de aula e vamos conversar.